Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, dia 1º de abril, terça-feira da quarta semana da Quaresma. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 5 de São João, versículos de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um cenário dantesco, uma piscina cercada de todas as misérias humanas, doentes, cegos, coxos, entrevados, paralíticos, todos à espera de uma agitação nas águas daquela piscina de Betesda, sinal de que o anjo de Deus ali chegara. O primeiro a entrar na piscina obtinha a cura, e isto só ocorria de tempos em tempos. Como se vê, o clima típico ainda da antiga aliança, onde a graça de Deus se manifestava de forma muito limitada. Um dos enfermos sofria de seu mal há 38 anos. Os especialistas no judaísmo veem nessa cota 38 o símbolo da imperfeição, da coisa incompleta, inacabada, em oposição ao número 40, medida de uma experiência plena, com início, meio e fim. Tal como os 40 dias do dilúvio, os 40 anos de caminhada pelo deserto, os 40 dias que Jesus jejuou no deserto, pois ali comparece Jesus para levar o imperfeito à perfeição, curando o enfermo e completando a sua cota. Mas não antes de acontecer o pungente diálogo entre o mestre da Galileia e o homem abandonado ao seu mal.
Diante da pergunta de Jesus: queres ficar curado? O pobre responde com a sua miséria: não tenho ninguém que me lance na piscina quando a água se agitar, e enquanto eu vou me arrastando até ela, outro desce antes de mim. A frase desse homem, não tenho ninguém por mim, pode ser posta hoje em milhões de habitantes de nosso mundo. Milhões de pessoas a quem é negada a oportunidade do primeiro lugar ou dos primeiros lugares. Gente que se apresenta sempre quando o banquete acabou, quando a festa chegou ao seu fim. E assim, muitas vezes nem as migalhas sobram para eles destes banquetes ou destas festas. Mas nem todos ficam surdos a esse clamor. Aqui e ali alguém ouve o grito: não tenho ninguém. E sente o seu coração rasgar-se, dispondo-se a amar aqueles que ninguém ama. E não falo apenas de um São Vicente de Paulo ou de um São João Bosco que acolhia as crianças e os jovens miseráveis. Não falo apenas de uma Madre Teresa de Calcutá com seus mendigos, nem de um São Damião de Molokai com seus leprosos. Não penso apenas em Dom Orione com seus moleques de rua. Penso na multidão anônima de cristãos e não cristãos que decidiram amorosamente orientar a sua vida para aqueles que não têm ninguém. Jovens das comunidades novas a evangelizar os moradores de rua, mocinhas de família rica que abrem mão de ter uma família própria para cuidar das crianças dos orfanatos, leigos que invadem o inferno humano das penitenciárias para ali plantar uma sementinha do Evangelho, os médicos que socorreram as vítimas do ebola no continente africano e morreram com eles, vítimas do amor. Sim, nem todos são surdos, nem todos são cegos. Ainda há gente que tem coração, que tem olhos e ouvidos para enxergarem aqueles que gritam: eu não tenho ninguém por mim. Mas penso também, não apenas nestas pessoas mais sofredoras, abandonadas pelos lixões da vida ou pelos cantos das ruas. Muitas famílias hoje vivem como que um deserto árido, sem diálogo, sem amor, sem acolhida mútua. Eu ouço jovens que dizem para mim que se sentem sozinhos dentro da própria casa, porque não podem contar nem mesmo com a atenção dos seus pais, de seus irmãos e familiares. A palavra lar vem de lareira, ou seja, um lar deveria ser como que um lugar onde o fogo do calor humano arde nos corações. E hoje, muitos vivem este lema: cada um por si e Deus para todos. Porém, o ditado seria melhor se dissesse: cada um por si e o inferno para todos. Porque quando o ser humano não é capaz de olhar e notar o sofrimento e as carências do outro que está em sua volta, ali Deus não pode estar. Onde o ser humano não é capaz mais de ouvir o grito, o clamor do outro que está caído ao seu lado, ali Deus não reina. Ali reina a solidão, a indiferença, o desprezo, o egoísmo. Cada um por si, o inferno para todos. Esta é a verdade. E até dentro de nossas comunidades cristãs,
nos esbarramos uns com os outros e os tarefeiros correm de um lado para o outro, realizando as suas tarefas dentro da igreja. Sim, tarefas necessárias, mas muitas vezes não passam de simples tarefeiros. A caridade do coração de Jesus não transborda desses corações. Muitas vezes, dentro de nossas comunidades, o que impera é a rivalidade, é a competição por cargos, títulos e funções. E o que deveria dominar em nossas comunidades cristãs deveria ser a rivalidade por quem ama mais, por quem serve melhor o outro na caridade e na doação da própria vida. São Paulo mesmo disse, escrevendo aos Coríntios: rivalizemos no amor e na caridade. Até mesmo dentro de nossas comunidades cristãs, o que impera é a solidão. Que possamos, nesse tempo santo da Quaresma, ao qual já chegamos na sua metade, viver uma das práticas quaresmais ao qual devemos viver de forma mais intensa, neste tempo em que a solidão impera no meio do mundo. E qual é esta prática quaresmal e que deve ser uma prática cristã de cada dia? A caridade ardente para com o outro. A caridade de Cristo que deve transbordar do nosso coração. Não é apenas jogar uma moedinha no chapéu do mendigo. Não é apenas uma luta social. A igreja nunca poderá levantar a bandeira dos socialistas. O que os santos vivenciaram foi uma verdadeira doação da própria vida pelo bem dos outros. E muitos até morreram realizando este bem e esta caridade. O que os santos realizaram foi transbordar no meio do mundo o amor do coração de Jesus. Por isso, que possamos nos perguntar neste tempo santo que estamos vivendo em preparação para a Páscoa do Senhor. Será que eu tenho notado os caídos em minha volta? E muitas vezes não são apenas caídos materialmente falando, mas são pessoas que não têm ninguém para escutá-las, para compreendê-las ou para passar um tempo ao lado delas. Quantos jovens estão caindo no mundo das drogas e da prostituição porque dentro da própria casa não tem ninguém por eles. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você e a sua família.